Ricardo Santos Gomes nasceu em Porto Alegre. Formado em Direito na PUC do Rio Grande do Sul em 2003. Especializou-se em Direito e Processo do Trabalho na mesma instituição. Em 2014, figurou entre os 500 melhores advogados do Brasil. Um liberal convicto, Ricardo Gomes atua firmemente pela desburocratização e pelo livre mercado. É coautor da Lei da Liberdade Econômica, projeto que nasceu em Porto Alegre e foi nacionalizado na gestão de Jair Bolsonaro. Ingressou na carreira política em 2016, quando foi eleito vereador. Na eleição municipal subsequente, assumiu a vice-prefeitura de Porto Alegre ao compor a chapa com Sebastião Melo. De forma interina, também comandou a Secretaria Municipal de Educação. Com a tragédia das enchentes no estado gaúcho, Ricardo Gomes deixou o gabinete e partiu para a linha de frente no resgate às vítimas. Com o fim do mandato, decidiu encerrar 2 ciclos. Saiu do PL e descartou a reeleição. Ainda assim, na ocasião, não fechou as portas para a política ao declarar: "Vou me dedicar ainda mais ao cenário nacional." Atualmente, apresenta o programa Magna Carta na plataforma Brasil Paralelo. Para falar sobre os rumos do Brasil e as decisões mundo afora que impactam na sociedade brasileira, o Arena Oeste desta semana recebe um incansável defensor da liberdade, Ricardo Gomes. Terei também o privilégio de entrevistar Ricardo Gomes, o jurista e político Ricardo Gomes, em companhia de 4 convidados. Alexandre Magnani, colunista do portal Conexão Política de Brasília. Fernando Capano, doutor em Direito Constitucional. Geisiane Freitas, apresentadora do Jornal da Oeste, 2ª edição. E Elisiário Goulart Rocha, editor da revista Oeste. Ricardo, vou te chamar pelo prenome, que você é muito jovem e que já me considero seu amigo. Eu queria saber por que você não disputou nenhum cargo na eleição passada, municipal. Boa largada. Boa noite. Um prazer, uma honra imensa estar aqui, Augusto, toda a bancada. Eu que sou assinante da revista Oeste, poder estar aqui conversando com vocês é uma história para contar já na vida. Muito obrigado. Eu não disputei a eleição por uma série de razões. Eu sempre fiz política, né? Desde muito jovem, na universidade. Eu fui para um Instituto Liberal, depois para o Instituto de Estudos Empresariais. Então, eu sempre participei do debate político. Entrei na política propriamente dita a convite de um amigo que se elegeu deputado estadual no Rio Grande do Sul, suplente de deputado estadual, me convidou para ser seu chefe de gabinete, deputado Marcel Van Hatten. E eu disse, olha, vou me aventurar na política, deixei o escritório de lado, fui chefe de gabinete do Marcel, depois na onda das manifestações do impeachment, da Dilma, muita gente dizendo, olha, eu estava em cima do caminhão fazendo discurso, né? O pessoal tem que concorrer a vereador. E depois fui, nessa composição, vice-prefeito de Porto Alegre. Por que eu desisti de concorrer à reeleição? Primeiro porque já tinha vivido um mandato de vice-prefeito. Segundo, porque eu tinha a ideia de, nesse ano de 2026, concorrer a deputado federal, coisa que provavelmente não farei. Já me afastei da política. Por quê? Eu acho, Augusto, que... Então vou chamar de Augusto. Por favor. Eu acho que nós estamos numa luta que ela vai ser necessariamente de longo prazo e que tem arenas diferentes nas quais essa luta está sendo travada, né? É a luta civilizacional do Brasil nesse momento. É muito mais do que política econômica do governo federal, é muito mais do que só a ideologia do governo que nos rege. É uma batalha cultural, é uma batalha de longo prazo. E eu me encontrei
numa outra posição na mesma guerra. Então, hoje, pelo espaço que eu tenho na Brasil Paralelo, pelos outros espaços que eu consigo ocupar, eu acredito que eu faço mais diferença do que eu faria sendo um dos 513 deputados na Câmara. Não que não seja importante, não que cada um dos deputados que se consiga eleger aqui, que defenda as pautas que eu acredito que devem ser defendidas, não seja importante, mas eu acho que o meu espaço talvez seja outro nessa batalha. Perfeito. Vamos começar a roda com Alexandre Magnani. Perfeito. Boa noite, Augusto. Boa noite, Ricardo. Boa noite, colegas de bancada. Ricardo, a primeira pergunta que eu faço, você se considera um liberal convicto, vamos dizer assim. E gostaria de saber quais foram os principais avanços, as pautas que conseguiu emplacar durante sua gestão na vice-prefeitura de Porto Alegre, tanto na parte administrativa quanto na parte econômica. Olha, Alexandre, eu acho tem muita coisa e 4 anos, ao mesmo tempo que passa rápido quando para olhar a quantidade de coisa que se faz, né? Eu digo, tem legados, né? Olha para trás assim, qual é o legado, né? Tem legados efêmeros, tem legados duradouros e tem legados permanentes. Permanente, a privatização da Companhia Carris, a última companhia de ônibus municipal do Brasil era a Companhia Carris. Dava um prejuízo de 40 milhões de reais por ano para a Prefeitura de Porto Alegre e ela custava tão mais caro que a tarifa era mais alta para poder sustentar a Carris. Então, o cidadão pagava 2 vezes. Pagava o déficit com o imposto e pagava a ineficiência com a tarifa mais alta. Essa companhia foi privatizada. Isso é um legado permanente. A Prefeitura não vai comprar de novo a Carris. A Lei da Liberdade Econômica, eu digo que é um legado duradouro. Por quê? Porque altera a cultura da forma como as coisas são feitas. Não quer dizer que ela vai durar para sempre. Mas, hoje, tem uma mentalidade instalada na Prefeitura de Porto Alegre eu dizia, olha, de favorecer a liberdade econômica, provendo os meios para que os empreendedores possam. O prefeito Mello dizia assim, deixa o povo trabalhar. Eu falei, é isso, prefeito. Diferença de abordagens era perfeito, deixa o povo trabalhar. Acho que isso é um legado duradouro. E tem coisas efêmeras que se fazem, e daqui a pouco, não essa gestão, que é do mesmo prefeito, mas uma outra. Eu conversava com o Paulo Ebel, que foi do Ministério da Economia, o Paulo Ebel dizia assim, fizemos um esforço, nós fizemos na prefeitura também, para diminuir o número de carros alugados, diminuir a frota alugada. Fizemos um esforço hercúleo, e tira carro de secretário, dá uma briga, custa cortar gasto. Isso é efêmero, vem um próximo governo, triplica o número de carros, acabou. Então, tem muitas coisas. Eu acho que as mais importantes são as que mudam a cultura. Então, assim, a Lei da Liberdade Econômica, alvará mais rápido, isso muda a vida das pessoas, né? Então, acho que tem bastante coisa. Fernando Capano. Bom, boa noite, Ricardo, boa noite, Alexandre, Geisiane, Elisiário, Augusto, nosso paradigma do jornalismo brasileiro. Obrigado. É um prazer estar aqui. Ricardo, me permita chamar de Ricardo também, embora sejamos ambos do direito. Vou fazer uma ponderação aqui que me interessa na área da segurança pública, que é a área em que eu atuo. Creio que Porto Alegre é um exemplo nessa perspectiva, né? E eu tenho ido muito a Porto Alegre, porque a minha companheira é residente em Porto Alegre, gaúcha, né? Até estou me permitindo, viu, Ricardo, vez ou outra, fazer alguns comentários iniciando com mas o quê? Ou capaz que eu vou dizer isso. Pois é. Esse é o meu lugar de fala. Pois é. Estou me permitindo, mesmo sendo paulista há 47 anos, em consequência da minha companheira, que tem me feito ir muito a Porto Alegre, na verdade, mas essa área da segurança, por óbvio, é uma área que preocupa aí por demais a todos nós. Eu queria saber, na sua experiência como gestor público, quais entraves, a rigor, você acabou por enfrentar nesta área da segurança e especificamente no que concerne às guardas? Na perspectiva liberal, qual é o papel da Guarda Municipal no que diz respeito à implementação dessas políticas de segurança em complementação às demais áreas e aos demais níveis fazendários? Olha, Fernando, também vou... eu acho que o Brasil tem um mau desenho constitucional para a segurança pública.
Eu prefiro o modelo americano da polícia municipal. Então, permite uma visão mais granular de onde está o crime, do que fazer. Então, eu gostaria de um modelo em que as prefeituras tivessem uma verdadeira polícia e não as guardas municipais com um poder de polícia parcial, né? É fiscal, pode autuar o camelô, mas não pode prender não pode fazer a segurança preventiva. Um auxílio completo, né? Um auxílio completo. E acho que o Brasil também errou quando separou as funções ali de guarda de trânsito. Né? São companhias, né? Então são funcionários com poder de polícia específico. O sujeito está parado na esquina, ele pode te multar, mas não pode te proteger do crime. Eu acho uma perda de eficiência extraordinária, né? Um jogo de futebol, a prefeitura desloca a guarda municipal e a empresa de transporte, gasta 2 viaturas para fazer a mesma coisa. Então, não adianta falar que a segurança ela é a competência constitucional do Estado, com parte da União, e não dos municípios. Os municípios que não gastarem com guarda municipal ficam para trás, porque é onde tem o controle de qual é a rua, qual é o bairro, onde é que está o problema. Está muito mais perto da sociedade para escutar, até para monitorar o que está acontecendo 24 horas na cidade. Então, a gente fez em Porto Alegre muito investimento na guarda municipal, mas mesmo assim é um investimento que ele se torna pouco eficiente pela falta de competência constitucional para os municípios fazerem segurança de verdade. Acho que é um tema maltratado na Constituição, como outros tantos. De novo, gosto do modelo americano. O policial é para proteger e servir. Ele está ali, ele cuida do trânsito, ele protege contra o crime e é um agente municipal que está de olho, conhece a comunidade em que atua. Geisiane Freitas. Boa noite, colegas. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo à Revista Oeste. Ricardo, liberal convicto, quero te ouvir um pouco a respeito das elites. Eu acho que quero saber da sua percepção em relação à elite brasileira. A gente costuma falar que a elite ela ainda é muito alicerçada, o capitalismo todo é muito alicerçado ainda no Estado. Então, quero te ouvir a respeito disso, a respeito também um pouco desse Estado profundo. Como que você enxerga a elite brasileira, tendo em vista que o poder sai dali também, as políticas, enfim, a forma de tocar o país também sai dali? Boa noite, Geisiane. É um tema que dá um seminário inteiro, né? Em primeiro lugar, né, é os one percenters, né? Tem uma elite que a gente chama de elite porque que é egressa das universidades hoje, forma uma elite de pensamento que é prejudicial ao país. Não falo de uma elite econômica, eu falo dessa... E quem assiste à mídia tradicional entende o que eu estou falando, né? E a diferença da Oeste para uma empresa de mídia tradicional patrimonialista que vive pendurada no caixa do governo. O Brasil tem essa tradição patrimonialista em que as elites vivem à sombra, né, beijando o anel do imperador. Segundo, a expressão elite hoje nas universidades, pega os acadêmicos brasileiros, como infelizmente está acontecendo nos Estados Unidos também, se tornou uma elite carcomida por um ideal revolucionário fantasiado de saber. As elites econômicas, aí, bom... eu acho que tem um papel a desempenhar no Brasil que não estão desempenhando à altura. Eu terça-feira, fui no jantar do Instituto Millennium, o Dr. Jorge Gerdau estava falando sobre isso. Os empresários brasileiros abdicaram do seu papel de influir na política, de falar politicamente. A gente olha as entidades empresariais, assim, as que não estão ajoelhadas ao poder, perderam força. Não se tem um vulto, um discurso de vulto empresarial capaz de demover o Congresso Nacional. Por exemplo, nós vimos passar essa reforma tributária. Isso é um deboche com a classe produtiva do país. E as elites empresariais se dividem, cada uma para defender o seu quinhão, cada um lutando pela sua alíquota e o país indo às favas.
Então, acho que tem um papel Os mal... artistas intelectuais. É isso. Então, separando assim, a elite empresarial omissa de um lado e uma elite intelectual, né? Exato. Lembrei do Roberto Campos, né? O PT é o Partido dos Trabalhadores que não trabalham, dos estudantes que não estudam e dos intelectuais que não pensam. É isso aí. A nossa elite intelectual não pensa, né? Saída dessas universidades que viraram um aparelho ideológico. Então, sim, o Brasil tem um desafio de formar elites que possam contribuir com o futuro do país. É um desafio do Brasil. Elisiário Goulart Rocha. Boa noite, Ricardo. Boa noite, colegas de bancada, mestre Augusto Nunes. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, nesse ambiente de muita doutrinação em universidades públicas, o comportamento da mídia tradicional, essa pauta woke, que é uma coisa mundial, como fazer para manter viva o interesse pelo pensamento liberal junto aos jovens que passam por todo esse massacre ideológico? É um desafio crescente, eu diria, Elisiário. Acho que o liberalismo teve e nós vimos isso acontecer no Brasil, os institutos liberais do Brasil, eles surgem na década de 80. E, não coincidentemente, no fim da era da Guerra Fria. Agora há pouco estava na tela aqui o Ronald Reagan, né? Naquela era de Reagan e Milton Friedman. Liberdade, a democracia americana, capitalismo e um livre mercado expressado na figura do Milton Friedman, né? Vamos com essas duas figuras. E o pensamento liberal surgiu no Brasil pequenininho, tendo que traduzir livros, porque ninguém sabia o que era isso, e acho que ganhou um certo vulto. A esquerda muda de posição, e essa mudança de posição, o que é a mudança de posição da esquerda? Deixou de ser do marxismo ortodoxo de defesa do trabalhador contra o empregador. O grande partido da vanguarda era o PT, era o Partido dos Trabalhadores, né? Hoje a vanguarda da esquerda talvez esteja no PSOL. Não o voto, mas a vanguarda. Porque mudou a pauta, mudou de uma pauta de uma contraposição econômica para uma pauta de contraposição cultural. Para mim, na forma como eu enxergo o que está acontecendo no mundo, o surgimento do wokeismo, dessa exacerbação de uma pauta cultural esquerdista, promoveu uma reação conservadora e não uma reação liberal. Então surgiram partidos na Europa, como o Vox na Espanha, como o AfD na Alemanha, embora a AfD seja um pouco diferente, como o Chega em Portugal, partidos que têm uma característica mais conservadora do que liberal, talvez. E surgiu a direita maga nos Estados Unidos, que é diferente do Reagan conservative, do conservador do tempo de Ronald Reagan, que era um liberal na economia. Então, basta ver o que está acontecendo no mundo hoje. Tarifa subindo, quer dizer, o livre comércio, o liberalismo era livre trânsito de pessoas, mercadorias e capitais. O capital foi para a China, as mercadorias vêm da China e as pessoas invadiram a Europa, uma invasão muçulmana, nos Estados Unidos, uma invasão latina. Isso também produziu uma reação. Eu acho que o momento que o mundo está vivendo não é um momento de liberalismo. É um momento de uma reação conservadora ao exagero esquerdista. Então, acho que hoje é um desafio restabelecer bases liberais para uma juventude que talvez, pela força da contraposição com a esquerda, né, seja mais atraente colocar o boné MAGA e enfrentar o esquerdista no campo cultural do que sentar e falar com Milton Friedman e Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek. Acho que a pauta liberal, nesse quadrante histórico, o Paulo Guedes fala, né? O conservador está dirigindo o caminhão, mandou o liberal sentar ali no carona e mandou o socialista descer do caminhão. Eu gosto disso. Como diz o Silvio Navarro, a arena está aberta. Quem vai falar primeiro? Eu quero aproveitar, então, já que pegando esse gancho aqui do liberal conservador,
Por que o liberalismo e não o conservadorismo, sendo que os dois estão no mesmo caminhão e essa escolha foi pelo liberalismo? Boa questão, Gesine. É uma coisa que me faz refletir constantemente. Eu me considero um liberal clássico. Isso quer dizer o quê? Em apertada síntese, quer dizer que os conservadores acham que eu sou liberal demais e os liberais acham que eu sou conservador demais. Alguma coisa no meio do caminho ali, né? O Rodrigo Constantino, que estava no ar agora há pouco, uma vez brincou, né? Ele disse assim, eu tenho uma filha, mora no Rio, está virando adolescente, é claro que eu virei mais conservador do que liberal. O tempo está passando, eu também me sinto um pouco... me sinto um moderado nessa discussão. Primeira coisa a dizer assim, a grande batalha do liberalismo contra o conservadorismo foi a batalha do século XIX na Inglaterra, até o surgimento do marxismo. A partir de então, os dois pulam para o mesmo lado do espectro político e a grande luta de liberais e conservadores é contra o socialismo. Então eu faço pouco esforço para exacerbar as diferenças entre liberais e conservadores. Elas existem. Eu prefiro a liberdade econômica. Eu, por exemplo, não gosto da política de tarifas. Acho que elas são economicamente ruins. Elas produzem um resultado econômico ruim. E quando eu digo isso, alguns conservadores não gostam. Mas eu digo assim, mas eu entendo que as tarifas contra a China têm um papel geopolítico importante. E alguns liberais ficam bravos comigo. Eu me formei como um liberal, eu li muito mais liberalismo do que conservadorismo, eu me considero um liberal clássico. Né? Ou seja, o meu modelo é Friedrich Hayek. Né? É um liberal que dá valor para a tradição, que dá valor para a história, né? É um não revolucionário. Então tem algumas correntes do liberalismo que eu brigo um pouco, né? Se chamam anarcocapitalistas. Eu fico nessa brincadeira, eu chamo isso de a grande hipótese. Né? Se não houvesse Estado, o mundo seria assim. Ou não sabemos, é uma grande hipótese. Né? Mas, ao fim e ao cabo, eu tenho gasto mais tempo investindo numa aproximação de liberais e conservadores, porque nós vemos uma ameaça civilizacional. Liberais e conservadores são filhos de uma mesma vertente de filosofia política. E os socialistas são filhos de outra vertente. Então, nesse conflito entre liberais e conservadores, fico ali no meio tentando fazer uma... Ricardo, como é que você viu essa operação policial no Rio de Janeiro, que a imprensa, eu chamo de imprensa velha mesmo, vê como a mais letal operação policial desse tipo e eu considero a mais bem-sucedida. Como é que você vê? Primeiro, quero me solidarizar com as famílias dos policiais que foram mortos na missão de defesa da lei. O que dizer, a não ser que para cumprir 100 mandados de prisão, o governo do estado do Rio de Janeiro precisa montar uma operação de guerra, porque vai enfrentar uma guerra. Porque para cumprir uma ordem da justiça, vai entrar numa área que está dominada, armada até os dentes. Com drones. Com fuzis de diferentes origens. Com treinamento, eles treinam. Com treinamento, com financiamento. Eu não consigo entender, eu entendo quem lamente a morte de 120 pessoas de forma violenta. O que eu não consigo entender é quem dissocia a forma como estas pessoas morreram da forma como eles viviam. Porque eram soldados de uma facção narcoterrorista empenhada em enfrentar o Estado de Direito. São vítimas da guerra que eles escolheram travar contra a lei. Hoje, né, eu estou concorrendo comigo mesmo, porque o meu programa da Brasil Paralelo, assistam depois de assistir. Fica aqui. Ninguém fica gravado, assistam.
meu comentário é, se isso que aconteceu no Rio não nos fizer refletir sobre o Brasil, sobre o tamanho da força que foi amealhada pelo narcotráfico, sobre essa imprensa incapaz de condenar o crime organizado. Nós temos que refletir sobre isso. Sobre a cultura brasileira que eu me assusto. Assim, as pessoas consomem Oruan. O país que consome essa estética de bandido é um país que, pouco a pouco, vai tirando a reprovabilidade social do crime. Você começa a olhar e assim, qual é o problema o sujeito andar com um fuzil atravessado? Porque a música que eu ouço no baile está todo mundo com fuzil. Então, o país está se perdendo e é sintomático que uma operação dessa, primeiro, precise acontecer para cumprir uma ordem judicial. Segundo, que quando ela aconteça e tenha o resultado que tem, essas pessoas foram mortas porque atiraram na polícia. E que a velha imprensa, adotando o termo, seja incapaz de dizer, olha, tem gente atirando na polícia para proteger criminoso e não consiga fazer um julgamento moral em torno disso. Isso é assustador para o país. Isso tem que nos fazer bater palma para a operação policial, condenar a mídia junto e repensar o que nós, como sociedade, julgamos moralmente adequado. Se essa não for a oportunidade para fazer uma reflexão de país, bom, aí... Você falou agora há pouco em ameaça civilizacional. Esse movimento de retomada de alguns espaços pelos conservadores na América do Sul, no momento, você vê isso como uma nova onda sustentável? Acha que é algo isolado? Ou está vindo para modificar de forma significativa o quadro? Eu acho que é uma onda forte, é uma onda que tem tudo para arrastar o Brasil ano que vem. Mas eu acho que não existe nocaute na política. Tem sempre um próximo round. Esse mesmo clima talvez nós tenhamos sentido quando o Macri foi eleito na Argentina, o Bolsonaro foi eleito no Brasil, acho que tinha outros, o Pedro Pablo Kuczynski, que acho que hoje está preso no Peru, foi eleito no Peru, era contra a esquerda. Então, o Rafael Correa perdeu a eleição no Equador. Então, há pouco nós vimos uma onda que não se sustentou. Ela foi logo em seguida revertida e teve a onda Cristina Kirchner, Alberto Fernandes, PT voltando aqui. Então, eu gosto de olhar, a América Latina, ela se move mais ou menos num uníssono com uma divergência de tempo, né? É uma orquestra que... É uma onda. São ondas. Então, as independências foram todas mais ou menos juntas. O Brasil foi diferente porque foi império, todo mundo fez república junto, nisso nós fomos diferentes. Depois teve oligarquia, todos os países da América Latina, oligarquia. Depois teve uma ruptura nos anos 30, todos tiveram. Depois, nos anos 50, de novo, Perón e Getúlio Vargas, as ditaduras militares, Stroessner, argentino, brasileiro. Depois uma redemocratização de centro, uma reabertura ali com Menem e Cavalo na Argentina. Então, tudo foi mais ou menos ao mesmo tempo junto. Isso diz muito sobre o que pode acontecer ano que vem no Brasil. Eu não estou tão pessimista assim. Eu acho que o Brasil vai ser carregado nessa... A onda chega pelo menos até 2026. Acho que chega. Vamos para um ligeiro intervalo e voltamos já com o Ricardo Gomes. Há 5 anos, a Revista Oeste nasceu com um propósito: romper o silêncio, enfrentar as narrativas impostas pelos donos do poder e defender a verdade. Custe o que custar. De lá para cá, levamos ao público um jornalismo responsável, comprometido com os fatos e com a liberdade. Porque em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar a imprensa independente não é apenas uma escolha, é um ato de coragem.
Agora, queremos convidar você a fazer um investimento de longo prazo no futuro do Brasil e das próximas gerações. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Tal parceria ajudará a eternizar a permanência da Oeste entre os principais veículos de comunicação do Brasil. Seja na internet, seja nas redes sociais, seja agora também na televisão a cabo. É importante dizer que a TV a cabo não é uma concessão do governo. Nosso projeto é e continuará a ser privado, livre de qualquer interferência estatal. Como você sabe, a Oeste não aceita dinheiro público. É por isso que precisamos de mais recursos. Ao tornar-se assinante vitalício, você não estará apenas garantindo acesso a um jornalismo de excelência. Você será um parceiro no combate à censura e garantirá o direito de seus filhos e netos viverem em um país onde a informação é livre. Mais do que leitor, você será parte da história da resistência pela liberdade do Brasil. Como disse Ronald Reagan, a liberdade nunca está a mais do que uma geração de distância da extinção. Nós não a passamos aos nossos filhos na corrente sanguínea. Ela deve ser protegida e entregue para que eles façam o mesmo. Ao assinar, você fortalece o jornalismo independente, investe no futuro das próximas gerações e garante que a Oeste continue no ar, aconteça o que acontecer. A liberdade não pode esperar. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. Começamos um segundo bloco da entrevista que estamos fazendo com o Ricardo Gomes. Eu deveria fazer a primeira pergunta, mas eu deixo para depois, porque o Alexandre queria falar. Se o senhor quiser fazer, fique à vontade. Por favor. Fique à vontade. Com você. Então, bem, essa semana tivemos a aprovação lá na Câmara dos Deputados do PL das bagagens, que retoma a gratuidade de despacho de bagagens até 23 quilos e garante as malas de 10 quilos, aquelas bagagens de mão, para os passageiros. Queria saber, na sua visão, como liberal clássico, como o senhor viu essa aprovação, a retomada da gratuidade de despacho e o apoio, vamos dizer assim, de grande parte da oposição que foi eleita com um discurso conservadora no costume e liberal na economia. O que o senhor achou dessa aprovação? Eu acho que parece piada que o Congresso Nacional de um país se reúna na capital da República para debater se tem que cobrar bagagem ou não cobrar bagagem. Você não tem o de mercado, você não tem, cada companhia aérea deveria estabelecer a sua política e concorrer minimamente. Cada vez que o Congresso faz uma intervenção dessa natureza, o que ele faz é diminuir a concorrência no país. Está empacotando serviços. Deixa uma cobrar e a outra não cobrar e o cidadão que escolha. Então, a primeira coisa é... Esses dias eu me lembro de projetos de lei, eu fiz um comentário sobre isso, né? O Congresso Nacional aprovou lá a lei que transforma a cidade tal na capital nacional do bordado. A outra é a cidade da erva mate sombreada, eu não sei nem o que seja. A outra é o Dia Nacional da Doceira. Eu não tenho nada contra a erva mate sombreada ou a doceira, mas que o Congresso pare para votar uma matéria dessa. Nos custa, literalmente, manter aquela casa funcionando para decidir se a mala tem que ser cobrada separada ou não. Então, para mim é uma excrescência. Que a oposição vote. Primeiro, eu não tenho nenhuma expectativa de que a oposição tenha um lustro liberal suficiente para analisar todos os projetos de lei sob um óculos liberal. Por quê? Porque o processo eleitoral no Brasil é tão mal desenhado
De novo, um problema constitucional. O sujeito, para se eleger deputado federal pelo estado de São Paulo, ao contrário dos Estados Unidos, que tem um distrito pequenininho com 3 candidatos, ele passa os 120 dias de campanha num distrito pequenininho e as pessoas vão ver o sujeito falar 20, 30 vezes sobre os mesmos temas, sobre temas diferentes, vão esmiuçar a vida do sujeito para saber em quem estão votando. Aqui, o sujeito, para ser deputado federal para São Paulo, ele tem que, na curta campanha, viajar o estado inteiro. Ninguém sabe em quem está votando. As pessoas não conhecem direito o candidato, não dá tempo. Ele fala 10 minutos aqui na capital, ele tem que ir para Campinas, depois vai para... Mais de 650 municípios. É impossível que o cidadão, no processo eleitoral brasileiro, como a Constituição o desenhou, que o cidadão saiba em quem está votando. Então, votei nesse sujeito porque ele é a favor da liberação do porte de armas. Mas ele é a favor de 90% das pautas dele, eu discordaria, mas eu votei nele por uma, porque eu só ouvi ele falar de uma. Então, depois gera essa distorção no Congresso do hashtag não me representa. Ah, mas eu votei nesse cara, ele vota contra tudo que eu acredito. Então, o problema não está só, está também, mas não está só no sujeito que está lá. Está no processo eletivo que levou esse sujeito a estar lá. Perfeito. Então, tem desafios nacionais. Bom, Ricardo, quero levar o assunto para o judiciário. A gente tem uma série de abusos de poder que vem vindo ali de alguns ministros que estão dentro da Suprema Corte. Estamos aí às vésperas de uma indicação, não sabemos se vai ser Rodrigo Pacheco ou o Messias, nomes que já são completamente politizados. Há, inclusive, ali nos bastidores, a ideia de que os próprios ministros estariam debatendo junto ao Senado, junto ao governo petista, qual seria o próximo nome. A primeira solução que a gente vê à porta sempre é o impeachment do Alexandre de Moraes, mas seria um caminho político. Quero te ouvir, primeiro, um pouco a respeito de tudo, você que também é professora, é do direito, um pouco de tudo que está acontecendo em relação ao direito no nosso país, que está sendo aí massacrado, e também esse cenário político. No interior se diz que é uma escolha entre o mato e a capoeira. Pode sortear. Regiane, se só me permite, claro, só por favor. Uma ponderação complementar, na verdade, dentro dessa perspectiva. Eu queria também ouvir o senhor nessa mesma lógica no seguinte sentido. Hoje me parece que nós estamos hipotecando a nossa democracia para 11 pessoas que, independentemente de terem autorização constitucional para fazerem o que fazem, eles obviamente não têm a consagração das urnas, né? Porque quer queira ou quer não, quem tem direito de implementar política pública é quem eventualmente joga o seu nome a cada 4 anos para o crivo da população, né? Temos aí pessoas tomando decisões que são essencialmente políticas e que vão ficar no Supremo até 2057. Como é que o senhor enxerga a atuação do Supremo Tribunal Federal, que hoje me parece uma terceira Câmara da República? Ou seja, eu passo pelo Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, e se eu perder a discussão política, basta que eu vá até o Supremo, pela lógica da ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, eu convenço uma única pessoa, e essa única pessoa, por exemplo, um exercício monocrático de jurisdição, pare o país. Queria ouvir o senhor complementando aí a Gesiane. Me desculpa, viu, Gesiane, mas é só uma ponderação complementar. Resumir em 2 parágrafos. Primeiro, não quero deixar de dizer uma frase na pergunta do Alexandre que me escapou, que é o seguinte: se a oposição fizer papel de oposição, eu votar contra tudo que a base do governo votar, em se tratando do governo Lula, tem mais chance de acertar. Então, a oposição, assim, dica para os deputados da oposição: faça o contrário do que Lula gostaria ou do que o PT está fazendo, tem mais chance de acertar. Fechando esse parênteses. Supremo. Eu brinco que entre Pacheco e Messias, pode sortear. Tanto faz. Tanto faz. O processo de nomeação de um ministro supremo no Brasil virou quase o processo de indicação de um CC, de um cargo em comissão. É uma escolha política para cumprir uma determinação do que o presidente da República lhe delegar cumprir. Isso é o fim do direito no país. Isso é o fim da Constituição. Porque se a Constituição significa alguma coisa, ela significa que os 3 poderes estão subordinados ao direito. Que os 3 poderes estão obrigados a cumprir a lei.
Se a Constituição não é um limite para o poder, ela não é nada. Ela não é nada. E se um poder acha que pode fazer o que quer com a Constituição, este poder não tem limite nenhum. E poder ilimitado é poder tirânico. Então o Brasil está caminhando, e não é um exagero dizer isso. O Brasil caminha para uma tirania do poder judiciário pelo simples fato de as nomeações serem de caráter político e não técnico. Acho que foi o próprio Barroso que disse que o Supremo deixou de ser um departamento técnico, o Judiciário deixou de ser um departamento técnico para ser um poder político. Curioso. O Toffoli disse assim, o Brasil hoje é um semipresidencialismo e o Supremo exerce o poder moderador. Olha, a última vez que eu li a Constituição não era isso que estava escrito. Então, teve uma transformação constitucional sem emenda, sem processo de constituinte, com 11 sujeitos sentados dizendo assim, a Constituição vai ser essa aqui. O Brasil vive sob a Constituição dos 11. Que qual é, não sei. Eu cheguei a brincar, né? O Supremo deveria imprimir um semanário com as palavras, as expressões e as ideias que estão proibidas, pelo menos para a gente poder se guiar, né? Porque cada semana é uma surpresa. Então, não sei, eu tenho vontade, às vezes, de tirar o meu diploma da parede, rasgar, botar fora, porque vale muito pouco um diploma de direito no Brasil hoje, porque não conhece a lei. A lei vai ser feita lá, no dia do julgamento, pelos 11. Então, se Bessias ou Pacheco, a grande pergunta é quais são as amarras constitucionais que submetem a vontade de Messias e de Pacheco à lei? E essas amarras hoje não existem, ou estão sendo enfraquecidas. Tem ministro supremo dizendo que o processo de impeachment é inconstitucional. O processo de impeachment, a Constituição dá os famosos freios e contrapesos. Dá poder, mas dá freios ao exercício do poder e dá contrapesos, né? Então, o Congresso legisla, mas o presidente sanciona ou não. O Congresso legisla, mas o Supremo julga inconstitucional. O presidente decide, mas o Congresso pode reverter uma decisão do presidente. Ele tem a medida provisória, mas o Congresso pode derrubar. Então, tem um equilíbrio. Qual é o equilíbrio ao Supremo Tribunal Federal? Que instrumentos a Constituição deu de contrapeso ao Supremo? Impeachment de ministro. O Supremo está dizendo que é inconstitucional. Anistia. Inconstitucional. E o Supremo está dizendo que é inconstitucional. O que é anistia? Bom, o Supremo julga, mas o Congresso pode anistiar. É um contrapeso constitucional. O Supremo está derrubando todos os contrapesos ao seu próprio poder. E o Brasil está assistindo. Ricardo, por falar, desculpe, Elisiário, por falar em país assistindo a isso, eu acompanhei já durante anos aí uma boa atuação da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Eu considero absurdo e desmoralizante para os advogados, entre outros adjetivos, o comportamento da direção da OAB. Por que a direção da OAB está tão covarde? Eu acho que por dois elementos que se combinam. O primeiro é, ao fim e ao cabo, a classe dos... Eu não gosto dessa palavra, mas tem uma elite da classe dos advogados que está preocupada em não ofender os tribunais porque terá os seus processos dos seus clientes tramitando nos tribunais. Então, como é que o sujeito vai? Uma coisa é o presidente da OAB estufar o peito para cima do presidente da República, como já vimos 300 pedidos de impeachment da OAB contra, acho que todos os presidentes da República, da democracia. É inconsequente para o advogado. Agora, tem que estufar o peito para cima dos tribunais que julgam os seus próprios processos, os processos dos seus clientes, requer uma dose de coragem que parece que falta à direção da OAB. Esse é um elemento. O segundo é uma captura ideológica da instituição. Infelizmente, a OAB está
de joelhos, como tantas outras instituições foram sendo capturadas e perdendo seu papel institucional, para se ajoelhar perante o poder. A OAB é sombra do que foi. Sombra do que foi. Onde estão os grandes advogados, referência, que o Brasil sempre teve? Sempre nas crises constitucionais, o Brasil tinha luminares para onde virar o rosto. Sempre. Onde estão os grandes advogados do Brasil? Não tem. Então, assim, a gente falou de elite, né, do papel da elite. Olha, tem pouquíssimos. Eu acho que quando o doutor Ives Gandra deixar de opinar, acaba de vez, né? Termina de vez. A classe dos grandes juristas. Elisiário. Obrigado. Assim, com a boa parte da imprensa cooptada, digamos, por uma causa, com as entidades capturadas ideologicamente, como acabou de comentar, com um governo que tem uma espécie de parceria com o Supremo, portanto não tem nenhum interesse em mudar o atual quadro, resta o Congresso, ou restaria. Aí, seja por medo de que algum processo seja desarquivado contra ele, seja por alinhamento ideológico, seja pelo que for, esse Congresso parece incapaz de fazer alguma coisa em relação à exacerbação de poderes do Supremo. Você acredita que o próximo Congresso terá capacidade de mexer com essas coisas, como, por exemplo, abrir um processo de impeachment contra um ministro? Não quero ficar no costume de terminar a resposta anterior no tempo da pergunta seguinte, mas eu acho que tem um outro elemento na OAB, que é o processo de indicação de desembargadores e ministros pelo 5º Constitucional. Gerou um conflito de interesses. Tem que agradar o presidente da República, o presidente escolheu o meu candidato para ser já ministro. Já começa essa escolha indevida aí. É um processo ruim aí também, de politização. Perfeito. O Congresso, o próximo Congresso, acho que era o Ulisses Guimarães que dizia, né? Se você acha a atual legislatura ruim, espere a próxima. Eu tenho alguma... Eu sou um otimista realista com o Brasil. Mas pelo possível eleição de uma bancada conservadora? Eu acho, primeiro, né, pelas falhas do processo eleitoral, pela ausência de partidos que representem um ideal liberal, conservador, com o mínimo de firmeza e de condição de filtrar seus candidatos, eu acho que mesmo uma vitória da direita ou do centro-direita nas eleições é relativo, né? Ganhou é bom, evita a vitória da esquerda, mas tem que estar de olho e tem que estar cobrando. O que eu penso? Eu penso que eu tenho pouca esperança num processo de impeachment de um ministro do Supremo. Pouca esperança. Enquanto vigorar o foro privilegiado. Acho que se o Congresso conseguir se debruçar sobre o foro privilegiado e fazer com que os deputados e senadores que votam o impeachment não sejam julgados dentro do Supremo, aí tem uma chance de extraordinária. De novo, é um mau desenho constitucional que não pensou que para ter isenção para julgar, eu não posso ser julgado pelo sujeito que eu julgo, né? Então, esses dias eu fiz uma palestra e disse assim, olha, o Brasil tem 2 grandes tradições políticas. A primeira é a ruptura. O Brasil tem 7 constituições, um sem número de golpes de Estado. O segundo é o acordão. Eu acho que eu apostaria numa solução insuficiente para mim, sim, subótima assim, em todos os sentidos, mas eu acho que o Brasil vai voltar para a sua normalidade, não é para ser um grande país, é para a sua normalidade, através de uma pacificação e não de e vou ser mais expresso aqui. Por que eu não acredito no impeachment de Alexandre de Moraes? Porque eu não acredito que o resto do Supremo vai deixar isso acontecer. Eu acho que tem ali um sentimento de fraternidade tal que o resto do Supremo não aceitaria o impeachment de Alexandre de Moraes. E acho que Alexandre de Moraes jamais aceitaria
ser ofertado no cadafalso, ser oferecido aos leões. E acho que esses anos de coexistência aí dentro do Supremo fazem com que Alexandre de Moraes seria um perigo aos demais ministros se resolvesse falar tudo que sabe, se resolvesse enlouquecer e se vingar dos seus ex-colegas. Eu não vejo isso acontecer. Então eu não vejo um impeachment de Alexandre de Moraes acontecendo, mesmo com o Senado tendo maioria. Agora, acho que a abertura do processo de impeachment, e para isso o Senado é importante, produz uma pressão tal Exatamente. que pode ajudar na pacificação do país. Assim como a Magnitsky, não resolve o problema do Brasil, mas faz uma pressão tal que ajuda, a caminharmos para uma solução melhor. Ricardo, eu tenho certeza que quando você circula pela rua, as reações favoráveis são pelo menos bem mais numerosas do que eventuais manifestações de desagrado, tá certo? Graças a Deus. Assim. Isso acontece em toda parte com quem defende essas ideias. Os ministros estão há 6 anos, 5 anos pelo menos, sem poder sair de casa. Eles não veem o país real. As mulheres dos ministros já se queixam do sumiço da vida social. Isso piora as coisas, quer dizer, a distância que eles têm do mundo real piora o comportamento deles? Piora o comportamento deles. É um grupo cada vez mais autorreferenciado. E acho que já é um rompimento com o país. Eu acho esse elemento um dos piores legados deste regime que nós estamos vivendo. Especialmente porque ali no impeachment da Dilma, o brasileiro recobrou a esperança e a ideia de que o brasileiro mandaria no país. O povo foi para a rua por 2 coisas. Por um governo ruim, então contra o socialismo, contra o governo, e pela Lava Jato. Então era contra a Dilma e pela Lava Jato. Ali tinha 2 esperanças. Uma esperança de, olha, o nosso governo não está nos ouvindo e nós não aceitamos mais esse governo, nós queremos trocar o rumo do governo do país. E funcionou. Dilma caiu. A outra era, olha, eu tenho esperança de que esse país vai ser moralizado, numa força moralizadora que era a Lava Jato. Eu acho que depois de tudo o que nós vimos, com o arquivamento da Lava Jato, eu acho que o brasileiro perdeu a esperança de ver uma limpeza ética no país. Perdeu a esperança. E acho que é aquele sentimento de que o governo não me representa, mas eu consigo mudar o governo se eu for para a rua, virou. O Supremo não me representa, ele está mais isolado de mim ainda. Então o sentimento é perfeito. O Supremo está absolutamente distante da população, mas ninguém tem a esperança de que conseguirá mudá-lo. Eu acho que essa desesperança do brasileiro é dos piores legados, principalmente no contraste com aquele momento de ir para a rua, é dos piores legados desse regime do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Acabou com o civismo. Então, Ricardo, nessa perspectiva, então, e pelo amor de Deus, eu não quero aqui ocasionar que na nossa saída do estúdio a viatura preta da Polícia Federal esteja aqui, nos esperando, mas Aí a gente assume a responsabilidade. Mas nessa perspectiva e pensando que de fato há severas falhas de design institucional, né, que fazem com que nós não possamos, na atual ordem constitucional, responder à pergunta quem controla o controlador, seria momento de pensarmos em um novo regime constitucional, de uma nova ordem constitucional? Faz 10 anos que eu estou dizendo que o Brasil terá uma nova Constituição. Terá. Aliás, já tem, né? Hoje tem a Constituição dos 11. Eu falo no processo de reconstitucionalização do país. Nós estamos vivendo fora de qualquer parâmetro constitucional, um regime de exceção, tecnicamente falando, e nós vamos ter que reconstitucionalizar o país. Nós vamos reconstitucionalizar o país restaurando a Constituição de 88 ou escrevendo uma nova? Não sei. Tem 2 caminhos. Eu não gosto da Constituição de 88. Acho ela
grande demais, ruim. Aqui já se tem uns 3 ou 4 arranjos mal construídos na Constituição. Mas ela é melhor do que nada, do que não ter Constituição. Então, a restauração da Constituição de 88 já é uma melhora. Quando eu falo que eu sou um otimista realista, é isso, né? Acho que o Gilberto Amado dizia assim, tem 3 modelos no mundo. O modelo inglês é o da cooperação de poderes. O modelo americano é o da separação de poderes. E o modelo brasileiro é o da invasão de poderes. Nós estamos vivendo um modelo hoje de usurpação dos poderes. É muito pior. Quando eu digo que eu sou um otimista realista, assim, o otimismo, eu acho que nós vamos voltar, mas o realismo é ao modelo de invasão dos poderes. Nós vamos voltar a ser o Brasil. Nós não vamos, pela crise constitucional que nós estamos vivendo, nós não vamos viver um salto civilizacional e virar a Inglaterra, virar os Estados Unidos, a Suécia. Nós estamos tentando restaurar o Brasil com todos os seus problemas, mas que é melhor do que esse regime lulopetista na política e STFiano no direito. Né? Então, até a Constituição de 88 é melhor do que isso que está aí. Bem, ainda nessa seara do Supremo Tribunal Federal, recentemente o ministro Luiz Fux virou uma voz dissonante assim, da primeira turma. Vocês estão tentando me derrubar, né? E migrou para a segunda turma. Combinaram isso. Tudo Qualquer coisa a gente visita. orquestrado. Migrou para a segunda turma e muitos observaram essa movimentação como uma espécie de fazer um contraponto ao que vem ocorrendo na primeira turma do Supremo. Como que o senhor enxergou essa movimentação e tendo 3, vamos dizer assim, aliados, vamos dizer assim, mas não aliados, mas vozes dissonantes, assim como Nunes Marques, Fux e o André Mendonça, do que vem acontecendo dentro do Supremo Federal, aliás, pela maioria dos ministros, vamos dizer assim. Como você enxerga essa segunda turma, nova composição? As turmas são de 5 ministros, né? E agora tem uma possibilidade de, em ao menos uma delas, o regime não patrolar. Nunes Marques, Fux e André Mendonça são salvadores da pátria. Não serão, não vai acontecer. De novo, no plenário, né, para onde, em tese, caberia recurso, menos de alguns casos que não se quer que chegue lá, né? No plenário não tem maioria. Mas é um rasgo de esperança. Eu tenho dito que o Luiz Fux se arrependeu tarde demais. Concordo. Porque os presos do 8 de janeiro estão lá. Estão lá. Talvez tenha se dado conta tarde demais de que aqueles julgamentos do 8 de janeiro eram só uma pecinha da narrativa que estava desenhada por alguma mente, não sei qual, né? Só pode ter sido a Procuradoria-Geral da República, porque é ela que apresentou as ações, né? Então não pode ter saído de outro lugar, contém ironia. Tem uma mente alguma que disse assim, olha, nós precisamos condenar esses caras do 8 de janeiro porque nós precisamos disso aqui para dizer que houve uma tentativa de golpe de Estado de fato. Então, vamos condenar essa turma porque o que eu quero lá no fim é aquilo lá. E o Fux foi, no mínimo, instrumental nessas condenações do 8 de janeiro. É tarde demais, mas antes tarde do que nunca. Bem-vindo à lei. O voto dele na ação do Bolsonaro, eu disse, me fez sentir advogado de novo. Porque eu disse assim, pô, eu estou falando isso, eu estava me sentindo burro, eu estou falando isso há tanto tempo, que o tribunal é incompetente, que não teve devido processo legal, que não teve ampla defesa. Marcília, mesma coisa, nós estamos falando isso e pô, não tem um juizinho para votar comigo. Será que eu sou tão burro assim? Eu entendi mal as aulas de direito? O Fux foi lá e mostrou que não. O direito ainda existe, ele só está em minoria. Porque a gente se habitua, parece que se habitua à anormalidade, né? Situação anormal. O inquérito do fim do mundo, senão a gente vem cá, comenta, nos comentamos. O inquérito do fim do mundo deveria ser causa do impeachment de um ministro. Na letra da lei, é um abuso de autoridade flagrante. Mas a gente está aqui comentando, pois é, agora fez tantos dias. Tem uma complacência, né? E a velha imprensa tem uma culpa nisso, de novo, como tem,
por passar a mão na cabeça do narcotráfico, tem por passar a mão na cabeça de quem está arruinando, esse sim, arruinando a ordem constitucional brasileira, o Estado de Direito, a soberania, que é do povo, né? Não é do juiz. Geisiane, você faz a última pergunta deste bloco. Vamos lá, então. Ricardo, tendo em vista essa questão da esperança que você trouxe aqui e tal, que infelizmente, né, acabou que sendo o legado, né, dessa fase que nós estamos vivendo. A minha pergunta para você é se, falando em política aqui na América Latina, levando, claro, em consideração aí esses outros eixos, né, o judiciário e tal, mas levando em consideração também o Milei na Argentina, que agora venceu com mais de 41%, levando em consideração Rodrigo Paz na Bolívia e a pressão dos Estados Unidos. Essa que é a minha pergunta para você. Você acha que essa pressão dos Estados Unidos está de olho aqui, está pressionando também ali a Venezuela, vai conseguir mitigar que seja essa desesperança, essa onda de desesperança a ponto de refletir na política do ano que vem? Eu acho esse um elemento real e concreto de pressão dentro do Brasil. Isso é uma realidade política que vai se impor. Tem um redesenho global. Quando eu disse que não é um momento de liberalismo, é um momento de reconstrução de blocos, como a gente tinha na Guerra Fria, o bloco soviético e o bloco capitalista, o bloco comunista e o bloco capitalista. O mundo caminha para um redesenho desses blocos e Trump caminha rapidamente nessa direção. E o simples fato de ele forçar o Brasil a ter que escolher um bloco já exerce uma pressão. Lula pulou na frente, né? Eu estou com eles lá, estou com a China, com o Irã, mas o povo brasileiro não. Então, acho que tem um alinhamento entre a mentalidade da maioria da população, o Augusto Nunes falou, né? A gente caminha na rua e tem mais... A maioria da população não quer estar alinhada com a China, não quer esse regime que nós estamos vivendo, e o mundo inteiro indo para uma divisão, com Trump puxando isso, é um redesenho global que vai ter impacto no Brasil com toda a certeza. Vai ter impacto na América Latina. Trump está restabelecendo a doutrina Monroe, na minha opinião. A doutrina Monroe é de 1800 e alguma coisa, América para os americanos. Assim, olha, este hemisfério, as Américas, são zona de influência dos Estados Unidos e não de potências europeias. Na época da doutrina Monroe, depois isso serviu para os Estados Unidos dizer o seguinte, olha, aqui nas Américas não queremos soviéticos. Os soviéticos tomaram La Cuba, mas era uma ilhazinha, ficaram ali. Os Estados Unidos fizeram força para evitar o avanço do comunismo na década de 60, 70, 80. Com um relativo sucesso. Nós vamos viver de novo uma fase dessa. Os Estados Unidos vão fazer força para desmanchar o bloco Lula, Maduro, China, Irã, na América do Sul. E isso faz uma grande diferença na política brasileira. Graças a Deus. Vamos para outro ligeiro intervalo e voltamos já com a terceira e última parte da entrevista com o Ricardo Gomes. Há 5 anos, a Revista Oeste nasceu com um propósito: romper o silêncio, enfrentar as narrativas impostas pelos donos do poder e defender a verdade. Custe o que custar. De lá para cá, levamos ao público um jornalismo responsável, comprometido com os fatos e com a liberdade. Porque em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar a imprensa independente não é apenas uma escolha, é um ato de coragem. Agora, queremos convidar você a fazer um investimento de longo prazo no futuro do Brasil e das próximas gerações. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Tal parceria ajudará a eternizar a permanência da Oeste entre os principais veículos de comunicação do Brasil. Seja na internet, seja nas redes sociais, seja agora também na televisão a cabo. É importante dizer que a TV a cabo não é uma concessão do governo. Nosso projeto é e continuará a ser privado.
livre de qualquer interferência estatal. Como você sabe, a Oeste não aceita dinheiro público. É por isso que precisamos de mais recursos. Ao tornar-se assinante vitalício, você não estará apenas garantindo acesso ao jornalismo de excelência. Você será um parceiro no combate à censura e garantirá o direito de seus filhos e netos viverem em um país onde a informação é livre. Mais do que leitor, você será parte da história da resistência pela liberdade do Brasil. Como disse Ronald Reagan, a liberdade nunca está a mais do que uma geração de distância da extinção. Nós não a passamos aos nossos filhos na corrente sanguínea. Ela deve ser protegida e entregue para que eles façam o mesmo. Ao assinar, você fortalece o jornalismo independente, investe no futuro das próximas gerações e garante que a Oeste continue no ar, aconteça o que acontecer. A liberdade não pode esperar. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. Estamos de volta para a terceira e última parte da entrevista com Ricardo Gomes, Elisiário. Bom, eu quero puxar lá para o nosso estado a conversa um pouquinho só para dizer o seguinte. O brasileiro está descrente, por todas as razões do mundo, do governo, do judiciário, do legislativo. Muita gente costuma dizer assim que o negócio é trabalhar duro, fazer o meu papel e, independentemente do governo, continuar trabalhando, continuar progredindo, não dá para esperar nada mesmo. Existe uma desesperança, uma descrença muito forte e cada vez mais. Você estava na Prefeitura de Porto Alegre durante a enchente, que foi a maior da história, e ali se viu, acho que bem claramente, mas eu queria a visão de quem estava lá dentro, o quanto que havia promessas vazias de governo federal e de governo estadual, e todo mundo prometendo tudo e nada acontecendo, a população arregaçando as mangas junto com os voluntários e indo resolver por conta própria. Você estava dentro desse processo, como é que foi? Foi traumático para a cidade, mas foi... O Churchill disse em algum momento que durante a guerra, né, aquele foi... O discurso dele era assim, vamos nos comportar durante a guerra de tal maneira que se o Império Britânico durar 1000 anos, as pessoas ainda... O momento mais glorioso. Que esse foi o nosso melhor momento, nosso momento mais glorioso. Our finest hour. É isso aí. E a enchente pela tragédia que foi, com as perdas das vidas, tudo que nós sofremos, né, gente que perdeu tudo que tinha, foi também our finest hour, um momento da sociedade se levantar e assumir a frente. Eu era vice-prefeito e eu ia para o fronte ali de onde saíam os resgates, fiquei acho que uma semana na operação dos resgates das pessoas que estavam na área alagada. A primeira reunião que eu fazia quando eu chegava de manhã era com os voluntários. Nós nos reuníamos ali na beira para decidir, olha, como é que nós vamos fazer hoje? Então tinha algumas lideranças ali espontâneas, né? Espontâneas, que se constituíram naquele momento. Dizer assim, olha, eu acho melhor ir por aqui, vamos para lá, tal área já está limpa, né? Já tiramos todo mundo, vamos para tal outra. Precisamos de médico, porque está chegando gente aqui mal, precisamos de mais cobertores, precisamos... Aí o poder público entrava, eu pegava o telefone, ligava para a prefeitura, assim, ó, secretário da saúde, preciso um postinho aqui com médicos. A prefeitura mandava. Então houve uma atuação do poder público, sim. Ela seria suficiente em lugar nenhum do mundo. Lugar nenhum do mundo. Não estou defendendo o governo. Estou constatando que teve ali um funcionamento harmônico
com uma imensa maioria de voluntários, sem dúvida nenhuma, mas teve um funcionamento harmônico na imediatidade da crise de resgatar as pessoas. Depois, no segundo momento, aí vem a reconstrução. Aí o aparelho do Estado brasileiro na sua mais caricata expressão. Tem que construir casas. Bom, tem que contratar, fazer a licitação para contratar o projeto, para depois fazer a licitação para construir a casa, e o terreno tem que ter a licença ambiental. E aí o Estado brasileiro é incapaz de oferecer soluções minimamente razoáveis. O Estado brasileiro, dizer, União, Estado, município do qual fazia parte, não consegue. É de uma incompetência, de uma burocracia, de uma dificuldade. Quando quer fazer. Quando não quer, quando quer só anunciar, e eu fiz essa reclamação junto ao governo federal 500 vezes. Houve anúncios e anúncios e anúncios de dezenas, centenas de milhares de casas. Quando eu saí da prefeitura, o governo federal tinha entregue 70 casas. 70. E só para registrar que a gente está falando aqui de Porto Alegre, e a tragédia foi no estado inteiro. No estado inteiro. 2/3 dos municípios do estado foram afetados. Então, assim, há pouco tempo viu o deputado Alceu Moreira falando na Câmara dos Deputados, o governo federal computava o parcelamento da dívida do Rio Grande do Sul como ajuda ao Rio Grande. Demos tantos bilhões. Não. Postergou o pagamento da dívida, nem perdoou as parcelas, postergou, me paga mais tarde com o juro, perdoou os juros. E lançou isso como apoio ao Rio Grande. Então, foi vendido para o Brasil uma ideia de que o governo federal tinha socorrido o Rio Grande do Sul. Nós fizemos aqui um documentário, Isso, da Tawane, exatamente, da Tawane, que mostrou o seguinte: foi comovente a solidariedade do povo brasileiro de outros estados. Muito. Mas a reconstrução foi um triunfo do gaúcho, dos gaúchos. Muita gente que era especialista em desastres, que chegou para ajudar, dizia isso: olha, vão ver o seguinte, a benemerência, ela funciona nos primeiros 30 dias, depois ela vai se esvanecendo. Isso é da natureza dos processos assim. Agora, eu estava lá na linha de frente, eu via chegar jet ski, barco, comida do Brasil inteiro, chegava de Santa Catarina, que é ali do lado também. O pessoal chegou primeiro porque veio de carro. Teve um momento que a gente teve que pegar e destacar a gente na prefeitura para ajudar a conseguir lugar para os voluntários ficarem em Porto Alegre, porque tinha gente que chegava, assim, eu vim para ajudar. O que estão precisando? Doações. Então, foi um processo assim de dar esperança no Brasil. Ricardo, ainda em Porto Alegre, eu quero saber qual foi a experiência que mais te marcou pessoalmente mesmo, assim, fora da vice-prefeitura, fora de todo o debate acadêmico, fora de tudo isso. O que mais te marcou nessa experiência de Porto Alegre? Poxa, a gente começou a administração na pandemia e terminou na enchente. Essas duas marcas, né? Com um contraste tão grande. Na pandemia, foi o auge da centralização, do governo mandando e o povo obedecendo. Então, nós fazíamos decreto de abertura dos restaurantes, de expansão do horário de funcionamento do comércio. E o Judiciário interpreta, a Procuradoria-Geral do Estado, o Ministério Público entravam com ações contra os nossos decretos, porque o decreto do governador era mais restritivo. Essa é a primeira vez que eu vi uma regra de competência assim. De quem é a competência? Daquele que fizer a norma mais restritiva. Isso foi as decisões dos tribunais. Então, a gente abria o comércio, mas o governador fechava, valia o decreto do governador. Foi o auge do centralismo.
a enchente foi o auge da espontaneidade do povo. Então, isso foi o que mais marcou, esses 2 momentos. Fernando. Ricardo, me permita retomar um pouco da questão da segurança pública, porque é tema definidor, me parece, inclusive, para o próximo pleito aí de 2026, e também me utilizando da sua experiência como gestor, né? O que, a rigor, nós poderíamos fazer nessa concepção de liberal clássico, né, para equacionar em alguma medida o medo, por exemplo, que as pessoas têm de sair das suas casas nas capitais, nas grandes cidades, especialmente nas grandes cidades do Brasil? Como é que a gente poderia tentar trabalhar essa questão, por exemplo, na lógica de uma atuação mais robusta e mais relevante da iniciativa privada? Por exemplo, gerindo presídios. Queria te ouvir um pouco sobre essa questão. Olha, Fernando, acho que tem um exemplo muito bom no Rio Grande do Sul, que é o Instituto Cultural Floresta. O Instituto Cultural Floresta é formado por empresários, voluntários, que doaram, depois se aprovou um projeto de incentivo, como tem a lei de incentivo à cultura, se fez uma lei de incentivo à segurança que dava desconto no imposto para os empresários que comprassem equipamento de segurança para as forças policiais. Então, o Instituto Cultural Floresta arrecadou doações de empresários para prover para a Brigada Militar do Rio Grande do Sul colete, à prova de bala, armamento, viaturas blindadas. O Estado estava quebrado. Nesse momento, o Estado do Rio Grande do Sul não pagava os salários dos funcionários em dia e houve uma ação empresarial. É claro que conseguiram, com a eficiência do setor privado, comprar, inclusive, muito mais barato do que o Estado comprava os mesmos equipamentos. E depois se institucionalizou, eu acho que é um modelo para o Brasil inteiro, uma lei de incentivo à segurança. Era o PISEG, Plano de Incentivo à Segurança, que permitia um rebate fiscal, um desconto no imposto, no ICMS, daqueles empresários, daquelas empresas que contribuíssem com o incentivo. Então, acho que tem um arranjo ali interessante de exemplo. E na parte da gestão, o que mais for possível de entregar para a iniciativa privada administrar, melhor. A segurança pública é um caso à parte. E aí uma discussão também com os anarcocapitalistas, que tem que privatizar a polícia. Isso não funciona. A polícia, e nós vimos o que aconteceu no Rio de Janeiro, isso não é um trabalho para mercenário, isso é um trabalho para um sujeito vocacionado da força de segurança. Então, acho que tem que valorizar a valorização das polícias. E acho que o que a iniciativa privada deve fazer é valorizar as polícias também. Nós vimos um confronto entre as forças da lei e criminosos. Reconheçam o papel da segurança pública. Se cria prêmio, incentivo, o que for possível fazer. O setor privado tem um papel nisso também, na mudança da cultura, da forma como se enxerga a polícia no Brasil. Alexandre. Perfeito. Ricardo, queria ouvir agora sobre o cenário político do Rio Grande do Sul para o próximo ano. A direita tem ali 3 postulantes a cargos majoritários que estão hoje na Câmara Federal. E acredito que sejam os 3 nomes que têm mais votos ali da direita. É o deputado federal Zuc, candidato ao Piratini, Sanderson ao Senado e Marcel também ao Senado. E gostaria de saber como que a direita tem articulado, tem olhado essa movimentação e também gostaria de te ouvir sobre a possível candidatura do Eduardo Leite ao Senado. Não tenho, primeiro, procuração de nenhum deles, né? Vou fazer a minha análise. Apesar de ser muito amigo do Marcel Van Hatten. Eu acho que, primeiro, Eduardo Leite tem uma chance bastante relevante na eleição para o Senado, principalmente por serem 2 cadeiras. Ele é o segundo voto de muita gente da direita e de muita gente da esquerda. E o primeiro de muita gente do centro, que existe, está no espectro político. Então, acho a eleição de Eduardo Leite para o Senado muito competitiva. Muito competitiva. Acho improvável que a direita faça as 2 cadeiras do Senado no Rio Grande do Sul. A esquerda, Dilma é mineira, tá?
Mas a esquerda no Rio Grande do Sul é muito forte. Tem um senador, sempre teve, né? Paulo Paim, eu olhando para trás, não me lembro de PT não ter um senador pelo menos. E a esquerda no Rio Grande do Sul é grande, é relevante. Não é à toa que o Estado vive o Estado. Eu e Elisera estávamos falando do Grenal, né? É um Estado dividido, sempre foi dividido, chimangos e maragatos. Ainda que 60% sejam gremistas. Há uma divisão. Eu acho que a esquerda tem chance, sim, nessa eleição. Acho que Eduardo Leite tem chance, sim, nessa eleição. E acho que os dois candidatos ao Senado, Marcel e Sanderson, disputam uma cadeira com vantagem para o Marcel. Acho que a eleição do Zucco para o governo do Estado ela é muito mais difícil. Por quê? Pelo mesmo motivo, porque Onyx Lorenzoni perdeu a eleição para Eduardo Leite há 4 anos. Se o centro vai para o segundo turno, ele soma os votos de quem não foi. Se o centro vai contra a esquerda, a direita vai votar no centro para evitar que a esquerda ganhe. Se o centro vai contra a direita, a esquerda vota no centro para evitar que a direita ganhe. Ou sai uma aliança de centro-direita já no primeiro turno, capaz de garantir um sucesso eleitoral, ou eu acho que o Rio Grande do Sul caminha para a repetição da eleição de 2022, com o centro sendo a força decisiva na eleição. E como vê o quadro... quadro nacional. Nacional, a eleição para presidente. Como é que você vê? Eu acho as alvissareiras, as pesquisas, como a da Paraná Pesquisas, que mostrou um empate técnico no segundo turno entre Lula e Tarcísio, Michele e Jair Bolsonaro. Eu acho alvissareiras. Por quê? Porque o PT, o governo, está aí com todo o seu empenho, com toda a sua mobilização, com toda a sua verba de publicidade, vivendo o seu melhor momento. Diz a mídia amiga do governo, diz que agora é o melhor momento porque, na visão deles, os Estados Unidos atrapalharam a direita no Brasil. Lula enfrentou. E o Lula enfrentou muito bem. Então ele está no seu melhor momento e está empatando com um governador que diz que sequer é candidato, Michele Bolsonaro, que nunca concorreu em nenhuma eleição, e o ex-presidente que tem 2 inelegibilidades e meia, porque talvez esteja preso na eleição. Quer dizer, com tudo o que está acontecendo, eles não conseguem vencer 3 que não são candidatos ainda. Eu acho que quando fardar uma candidatura, se souber construir uma candidatura de oposição, com um mínimo de consenso entre o centro-direita, eu acho que tem uma grande chance da maior quantidade de votos ser para o fim da era PT. E acho que o grande desafio do Brasil é se o jogo vai ser limpo. No seu programa, que concorreu conosco, na verdade, são cartas na mesa da segunda-feira. Somos parceiros. Sempre. Você escreveu a respeito de 7 músicas sobre a ditadura, Ricardo, que provavelmente não seriam bem-sucedidas hoje. Inclusive, você menciona Chico, Caetano e Gil, a tríade, né? A tríade que hoje em dia milita aí contra a anistia. Então, eu quero te ouvir a respeito desse cenário cultural. A gente sabe que a atuação é cultural e em maior prazo. Então, eu quero te ouvir a respeito possíveis soluções, né? Eu sei que essa pergunta é muito difícil em relação às soluções culturais. A solução é o apostolado, é levar a palavra, né? E acho que eu sou um fã da Revista Oeste por isso, né? Do grupo. Portanto, enfrentar a maré da concordância, né? Transformar o país uma pessoa de cada vez. Porque aqui está se falando para centenas de milhares, milhões de pessoas. Mas quem está ouvindo é um só. O cidadão está lá, ele com os seus 2 ouvidos e o seu cérebro. Cada pessoa é uma. E nessa solidão das pessoas, no acesso a uma informação de qualidade, no acesso à informação, no acesso à arte de verdade, eu acho que nós temos uma
capacidade, um potencial de transformar a política do Brasil, que é mera consequência. Não é mera consequência, né? Porque ela também interfere na produção cultural. Mas o caminho e a grande esperança para o futuro é a quebra do monopólio da informação e do entretenimento. Tá? Vocês também aqui, mas a Brasil Paralelo produz, eu chamo o infotainment, né? O entretenimento com informação. E tem lá também um streaming filtrado, com filtro, não é family safe, seguro para a família. Eu acho que a reação no campo cultural é a que está mudando o cenário político. Eu disse isso. A esquerda radicalizou o identitarismo, radicalizou a pauta woke, e ao fazer isso, ela promoveu uma reação que é muito maior do que nós aqui somos capazes de imaginar. E eu digo isso como alguém que foi fazer campanha eleitoral dentro dos bairros mais pobres. E a população, o PT se julgava o senhor dos pobres, né? O partido da defesa dos pobres no Brasil. Não é. Não é. Primeiro, nunca foi. Segundo, existe uma reação conservadora em todas as classes no Brasil, inclusive nas mais pobres, porque o sujeito que olha diz assim, olha, lugar de bandido é na cadeia. O cara olha e está vendo o bandido na frente da casa dele. É isso aí. Isso aí. Aí diz assim, olha, tem que restaurar a família. O sujeito olha e vê na comunidade uma menina de 18 anos grávida do terceiro de 3 pais diferentes, e isso choca as pessoas. Então, tem uma força cultural conservadora, ou de restauração conservadora, chame-se como se chamar, anti-woke, não importa o nome, mas tem uma força que é muito mais cultural. Então, isso me dá uma satisfação de estar aqui hoje. Obrigado. Vou sempre lembrar essa noite aqui, de novo, uma história para contar. Lenda Augusto Nunes, vocês todos, que a gente possa levar a palavra, que tem a audiência que tem. Esse é o sinal de transformação do Brasil. Não é nem na urna, é aqui. É a Oeste existir, a Brasil Paralelo existir, é a audiência, é a gente ser reconhecido na rua. Esse dia eu fui alugar um carro e a moça da locadora disse assim, eu te assisto no Magna Carta. Eu disse, pô, está acontecendo. Estava num coquetel, o garçom passou para me entregar um coquetel de aniversário do Grêmio, para me entregar um salgadinho. O senhor aceita? Eu disse, não, obrigado. Ele disse assim, mas eu queria tanto lhe dar um salgadinho. Eu olhei, o sujeito disse assim, eu lhe assisto. É verdade. Então, é pela cultura que nós vamos mudar o Brasil, pela restauração de bons valores, boas ideias e bons sentimentos. Ricardo, a última pergunta vem do chat. Aqui. Um dos nossos espectadores pede que você comente a blindagem do irmão do Lula na CPI que investiga a ladroagem no INSS. Eu estou vendo esse movimento acontecer e estou vendo mais, estou vendo uma força da base do governo, como é corriqueiro em casos como esse, de falar de outras coisas e não da roubalheira do INSS. Vamos cortina de fumaça, vamos discutir o sistema financeiro nacional, vamos discutir qualquer coisa. Eu não tenho informações de cocheira sobre a CPI, nem sobre a participação do irmão do Lula em nada. Agora, o PT, a esquerda, cresceu no Brasil dizendo que era honesto, que era democrático e que cuidava dos pobres. Essa foi a tríade de enfrentamento quando o PT se constituiu nos anos 80. Nós somos os limpinhos, os outros são todos corruptos. Somos os democráticos e vocês são todos filhotes da ditadura. E nós cuidamos dos pobres e vocês só se interessam com os ricos. O PT ganhou 5 das últimas 6 eleições no Brasil. Ou levou 5 das últimas 6. 5 das últimas 6 eleições no Brasil. Hoje, o Brasil
Como é que está para os pobres? Como é que está de roubalheira? E como é que está de democracia? Será que nada da culpa do fracasso institucional brasileiro compete àqueles que o conduziram em 5 dos últimos 6 mandatos? Termina aqui mais um Arena Oeste. Muito obrigado ao Alexandre, Fernando, Geisiane, Elisiário e Ricardo. Foi um prazer enorme conversar com você. Boa noite.